Olá, turma. Dando continuidade à nossa aula de doenças infecto-contagiosas, vamos falar um pouquinho sobre coqueluche. Então, o que é a coqueluche? A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível e causada por uma bactéria. Sua principal característica são crises de tosse seca. Então, não é tosse produtiva, tosse com secreção, é uma tosse seca. Pode atingir também a traqueia e os brônquios. E crianças menores de 6 meses pode apresentar complicações da coqueluche, que, se não tratada corretamente, pode levar à morte. A coqueluche ela é perigosa em crianças. Né? O destaque da doença da coqueluche que a gente tem que estar mais atento em crianças. Quais são os fatores de risco para a coqueluche? Os principais fatores de risco para a coqueluche têm relação direta com a falta de vacinação. Nas crianças, a imunidade à doença ela é adquirida quando elas tomam as 3 doses da vacina, sendo necessária a realização dos reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A vacinação da coqueluche é a principal forma de prevenção. Pode ser tomada as vacinas que previnem da coqueluche até 6 anos, 11 meses e 29 dias. O SUS ele oferta essa vacina também para gestantes e profissionais de saúde que atuam em maternidades e unidades de internação neonatal, atendendo recém-nascidos e crianças menores de 1 ano de idade. Então, além das crianças, né, que tem dentro do seu calendário de vacinas específicas que tem um componente, né, para prevenção da coqueluche, o SUS oferece uma vacinação que chama DTaP DTaPA para gestantes e também para profissionais de saúde que trabalham com crianças. Por quê? Porque as crianças são as principais como é que eu posso falar? Meu Deus, faixa etária de risco para a coqueluche. Então, quem trabalha com criança, principalmente em UTI neonatal, precisa tomar essa vacina, né, para prevenção de transmissão, né, da coqueluche. Inclusive, na época de faculdade, eu tive um professor com suspeita de coqueluche. Ele trabalhava também, né? Ele, na verdade, ele era professor da UFBA e fazia estágios, acompanhava alunos em estágio de UTI neonatal. E aí ele estava com suspeita de coqueluche, uma tosse seca terrível. Então, o indivíduo, ele se torna imune em 2 situações. Ao adquirir a doença, essa imunidade, ela é duradoura, mas ela não é permanente, tá? Ela não é permanente, ela é duradoura, mas ela não é uma imunidade que você vai falar que a pessoa vai ter para a vida toda, como é em algumas doenças. Pela vacina, a pessoa precisa ter no mínimo 3 doses, que a criança tem por meio da pentavalente, que essa pentavalente a criança toma com 3 meses, com 2 meses, 4 meses e 6 meses. Tem um reforço aos 15 meses de idade e um reforço aos 4 anos de idade com a DTP, que é a tríplice bacteriana. E tem também gestantes, que quando a mulher está na fase
gestacional, ela toma na 20ª semana uma vacina chamada DTPA, que é uma vacina para prevenção também de tétano e também previne contra a coqueluche, tá? Essa mulher, ela toma e ela tem essa imunidade de 5 a 10 anos. Então, voltando à nossa aula, então, a imunidade, então, ela não é permanente. Após 5 a 10 anos, em média, da última dose da vacina, essa pessoa, né, ela precisa tomar novamente a vacina. Como, então, que a coqueluche, ela é transmitida? Normalmente, ela é transmitida com contato direto com o paciente através das gotículas, através do ar, né, da eliminação por gotículas, por meio da tosse, do espirro, ou até mesmo através do falar, né, ali onde as gotículas são eliminadas no ar. Em alguns casos, raríssimos casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados, mas é muito difícil, é pouco frequente, porque é difícil esse agente causador da doença sobreviver fora do corpo humano, mas não é impossível, tá? O período de incubação do bacilo, ou seja, o tempo que os sintomas começam a aparecer desde o momento da infecção, é em média de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias e raramente até 42 dias. E quais são os sintomas da coqueluche? Os sintomas da coqueluche, ele pode se manifestar de quadros mais leves, como sintomas comuns de um resfriado, como mal-estar geral, corrimento nasal, uma tosse seca e febre baixa. Algo importante de se destacar é que esses sintomas iniciais, eles podem durar até semanas, época em que a pessoa também está mais susceptível a transmitir a doença, tá? Nesse período, a pessoa está mais susceptível a transmitir a doença, em que os sintomas estão mais leves. O período intermediário da coqueluche, a tosse seca, ela piora e outros sinais aparecem. A tosse passa de leve e seca para severa e descontrolada. A tosse pode ser tão intensa que pode comprometer a respiração. E a crise de tosse pode provocar vômito ou cansaço extremo. Importante, nessa fase os sintomas são mais severos e, dependendo do tratamento, pode durar até mais de um mês. Como é feito o diagnóstico da coqueluche? O diagnóstico da coqueluche em estágios iniciais, ele é difícil, uma vez que os sintomas podem aparecer como um resfriado ou até mesmo outras doenças respiratórias, principalmente em tempos mais frios. A tosse seca é um forte indicativo da coqueluche, mas para confirmar o diagnóstico, o médico pode pedir os seguintes exames: coleta de material da nasofaringe para cultura, PCR em tempo real e exames complementares como o hemograma e o raio-x de tórax. O tratamento da coqueluche, ele é feito basicamente com antibióticos que podem ser prescritos por um médico especialista, conforme cada caso. As crianças, quando diagnosticadas com coqueluche, frequentemente elas ficam internadas, tendo em vista que os sintomas nelas são mais severos e podem provocar a morte. Já nos adultos, esses sintomas tendem a ser mais leves. Então, basicamente, a coqueluche foi apresentada, né, nesses slides. Então, é uma doença que ela é mais... tem um destaque maior em crianças, e um destaque dessa doença é a tosse seca, tá?
também é importante destacar, né, que já tem a vacina, que uma não, né? Existem 3 vacinas que têm componentes que combatem a coqueluche. Uma outra doença que nós vamos falar é a febre tifoide. O que é a febre tifoide? A febre tifoide é uma doença bacteriana aguda causada pela salmonela entérica do sorotipo TIF. Ela é de distribuição mundial, não é específica de um único país, tá? A doença, ela está diretamente associada a baixos níveis socioeconômicos, principalmente em regiões com precárias condições de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. Se não tratada adequadamente, essa doença ela pode causar morte. No Brasil, a doença ocorre sob a forma endêmica em regiões isoladas, com algumas epidemias onde as condições de vida são mais precárias, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Quais são os sintomas da febre tifoide? Febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, retardamento do ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas no tronco, prisão de ventre ou diarreia, tosse seca. Quais são, então, as possíveis complicações da febre tifoide? As possíveis complicações têm uma hemorragia intestinal, que é a principal complicação da febre tifoide e pode levar, inclusive, à perfuração intestinal, o que requer um maior cuidado médico. Qualquer órgão pode ser afetado nessa doença, quando a doença evolui com bacteremia e outras complicações menos frequentes são, por exemplo, a retenção urinária, a pneumonia, colecistite, e em crianças pode acontecer de ter diarreia. Ao contrário da coqueluche, que é muito comum em crianças, já a febre tifoide é mais comum em adultos e menos comum em crianças. Ela é transmitida de 2 maneiras. De forma direta, que é em contato com as mãos do doente ou portador, de forma direta, e de forma indireta pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes ou urina. Como ela é transmitida? A contaminação de alimentos geralmente, então, ela é transmitida então de 2 formas. A forma direta ou a indireta, como eu disse, a direta é em contato direto com as mãos e a indireta é pela ingestão de água ou de alimentos contaminados. Essa ingestão de alimentos, ela pode acontecer geralmente pela manipulação dos alimentos pelo portador da doença, que são chamados de pacientes oligoassintomáticos, que esses pacientes normalmente têm as manifestações clínicas discretas e esses pacientes não são afastados de suas atividades de preparo dos alimentos. Então, esses pacientes eles têm contato, se manipulam os alimentos e esses alimentos manipulados entram em contato com outras pessoas que acabam ingerindo esses alimentos contaminados pelas fezes ou urinas desses pacientes, porque esses pacientes muitas vezes vão ao banheiro, fazem cocô, xixi e não lavam as mãos e com isso manipulam os alimentos e outras pessoas acabam tendo contato com esses alimentos, consumindo e adquirindo, né, essas bactérias e tendo a febre tifoide. Então, legumes irrigados com água contaminada também, frutos do mar, retirados de água poluída e consumidos mal cozidos,
ou crus, leites e derivados mal pasteurizados, produtos congelados e enlatados também podem vincular a salmonelas. Como a febre tifoide ela é transmitida, continuando o slide, o indivíduo então ele é infectado, ele elimina a bactéria nas fezes e na urina, independente de apresentar sintoma da doença. O tempo de eliminação da bactéria ele varia de 1 a 3 semanas, podendo chegar a 3 meses, tá? Então, a média de 1 a 3 semanas, mas até 3 meses ele pode estar eliminando ali a bactéria. Cerca de 2 a 5% dos pacientes, eles podem se tornar crônicos e podem transmitir essa doença por até 1 ano. Então, gente, só para voltar, os pacientes, então, eles eliminam essa bactéria pelas fezes e pela urina, tá? E transmite de forma direta ou de forma indireta. Forma direta, onde se você pegar na mão diretamente dessa pessoa e tiver contaminada, né, ele indo no banheiro e não lavando as mãos e tiver contaminada das fezes ou da urina, ou se ele pegar de forma indireta, né, pegar em alimentos e você acabar ingerindo de forma indireta esse alimento. O diagnóstico, então. O diagnóstico da febre tifoide é feito com base na avaliação clínica do paciente, o histórico de onde esteve, por conta da questão, né, do saneamento, das condições precárias de higiene, e o que se consumiu nos hábitos de higiene e se vive em regiões de pouco saneamento básico ou não. Ter cuidados também, porque pode se confundir com outras doenças, como outros tipos de infecções com salmonela, porque é diferente da salmonela que a gente conhece, que pode se pegar com a questão da clara do ovo, né, que é uma bactéria diferente, tá? Então, o médico, ele pode solicitar alguns tipos de exame de diagnóstico, como exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. E o tratamento, normalmente, é feito de forma ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, com antibiótico e também com reidratação. É importante que as pessoas no tratamento lavem bem as mãos com água e sabão, depois de usar o banheiro, e evitem preparar ou servir alimentos, para evitar a transmissão e infectar outras pessoas. Obrigada e me coloco à disposição para dúvidas e também para sugestões.